Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 8, dos versos 40 ao 56. Enquanto você acha na sua Bíblia, vamos orar, falar com o Senhor. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Como sempre falamos a Ti, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fale ao nosso coração nessa noite. Assim como já falaste ao meu coração, fale ao coração da Tua igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos se negassem, Pedro com os seus companheiros lhe disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa à casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém o contassem o que havia acontecido. Palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Eu quero confidenciar uma coisa aqui. Quero compartilhar uma coisa aqui. Nada como ter uma esposa maravilhosa. E esse sermão é um pouco da participação da minha esposa. Uma vez ela pregou e eu tomei para mim. Eu brinquei com ela, né? Falei: amor, imagina qual o sermão que eu vou pregar essa noite. Não tem ideia. E aí eu falei assim: quem vence a si mesmo não perde para ninguém. Mas eu falei assim: mas eu botei minha pitada, tá? É só a ideia. Eu botei a minha cara no sermão. Mas eu falo isso, irmãos, porque a gente precisa dar honra a quem tem honra, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa que abençoa o meu ministério e que é benção na minha vida o tempo todo, está do meu lado, para o que der e vier. E isso eu digo de coração, de peito aberto, porque eu dou graças a Deus pela mulher que Deus me deu. Eu quero começar o sermão nessa noite contando uma história. E aí eu fui buscar hoje no YouTube o porquê do tema, o porquê do texto, o porquê
de compartilhar e de trazer esse sermão nessa noite. E eu fui buscar uma história que alguns aqui da minha idade devem conhecer, outros não, mas nós tivemos um piloto brasileiro chamado Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de corrida de Fórmula 1 de todos os tempos. Em 1988, Ayrton Senna estava com um carro imbatível, McLaren. Estava tudo na sua mão para ser campeão do mundo de Fórmula 1 pela primeira vez. E ele tinha um arquirrival, um companheiro de equipe, que se tornou seu inimigo número 1 nas pistas, chamado Alain Prost. E eu me lembro que Ayrton Senna apareceu no cenário mundial quando ele tinha o seu carro Toleman, um carro pequeno, uma escuderia pequena, e ele, na chuva, o chefe da organização interrompeu a prova na hora que ele ia ultrapassar o Alain Prost. E aí ele perdeu, chegou em segundo lugar na corrida. E aí os anos se passaram, o Alain Prost, um tricampeão mundial, já na McLaren, e o Ayrton Senna foi convidado a guiar a McLaren, carro imbatível. E o Ayrton Senna começou a ganhar as corridas e começou a causar uma ciumeira no Alain Prost. E, num certo momento, no mesmo circuito de Monte Carlo, de Mônaco, Ayrton Senna estava a 55 segundos. Preste atenção, irmão, a 55 segundos à frente de Alain Prost. Isso é uma eternidade da Fórmula 1. Quando um carro fica a 55 segundos à frente do outro, isso é uma eternidade. Ayrton Senna, faltava 11 voltas para o final daquela prova. Ayrton Senna se desconcentrou. E na descida da curva, da Rascasse, o pneu travou, ele bateu e perdeu a prova, faltando 11 voltas para o final. E ali era um circuito de Monte Carlo, onde só tem pessoas bilionárias. Ele saiu do carro dele e foi direto para o apartamento dele em Monte Carlo. E aquilo, ele ficou noite sem dormir, porque ele estava com a vitória na mão. E aí, o Galvão Bueno foi entrevistá-lo, e eu fui buscar esse arquivo hoje do YouTube, foi entrevistar e narrou tudo isso que eu narrei, e disse assim, foi aqui que ele ganhou o campeonato de Fórmula 1. Foi aqui que o Ayrton Senna ganhou o campeonato de Fórmula 1. Pois bem, irmãos, vamos deixar o Senna para o final agora. Primeira participação dos personagens da Bíblia é a multidão. Onde Jesus estava, a multidão estava. A multidão queria ver sinais e prodígios. Ao regressar, Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando, todos queriam ver Jesus fazer algo de diferente. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Vamos dar uma paradinha aí. Jesus está no meio da multidão, todo mundo ao seu redor, empurrando, aquele empurra. Você imagina hoje, nos dias de hoje, um comício, um político saindo no meio da rua, aquela coisa toda, todo mundo empurrando, querendo chegar perto. E aí, chega um homem, chefe da sinagoga, um homem de uma extrema importância, um homem de importância na sociedade, e fala para esse Cristo, suplica a ele que fosse até a casa dele, pois sua única filha, de 12 anos, estava à morte. Em primeiro lugar, irmãos,
esse homem demonstra humildade. Esse homem, ele sai do patamar da postura dele de chefe da sinagoga, de um homem importante, de alguém de um status social, para ir até um homem conhecido como Jesus, que fazia sinais e prodígios para buscar salvar a sua filha, uma menina que ele havia projetado sonhos, que ele havia projetado tudo para a filha dele. E nós, quando temos filhos, nós queremos projetar nos nossos filhos tudo aquilo que nós não conseguimos realizar na nossa vida. Aquele homem desceu do patamar de status social e foi até Jesus lhe suplicar que ele fosse até a casa dele para curar a sua filha. Chegando lá, Jesus se propôs a ir até a casa daquele homem. Jesus se dirigiu à casa daquele homem. Só que Jesus é um homem surpreendente. Ele é um homem que surpreende. Ele não é um homem que se adequa à nossa realidade. Nós é que precisamos nos adequar à realidade de Jesus. E Jesus, ao ir ao encontro daquela casa, uma mulher que havia 12 anos, percebam bem, aquela filha tinha 12 anos, e aquela mulher tinha 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: alguém me tocou. Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Em algumas versões, virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Percebam, aquele homem de um certo status, de um certo posicionamento, o chefe da sinagoga, alguém que era reconhecido na sociedade, respeitado na sociedade, foi até Jesus, com projetos, com planos, ele e a esposa dele para a filha dele. Vai até Jesus suplicar que Jesus curasse a filha dele, que estava à beira da morte. Aquele homem tinha planos para a filha dele. Jesus, ao ir à casa daquele homem, ao dirigir-se à casa daquele homem, uma mulher também, certamente, já teria tido muitas posses, mas perdera por investir na sua cura, gastar todos os seus haveres. Como último suspiro de vida, toca nas vestes de Jesus, pedindo: Senhor, tem misericórdia. E ela não falou nada, ela só tocou nas vestes de Jesus. E de Jesus saiu virtude. Eu quero fazer um comparativo, irmãos. Aquele homem, preparando a sua filha, porque na tradição judaica, as meninas já podiam casar com 12 anos de idade. Elas já podiam casar-se. Aquele homem, chefe da sinagoga, preparando a sua filha numa das melhores escolas da cidade, nos melhores ensinamentos da cidade, cheio de planos e projetos, passou 12 anos investindo na sua filha, investindo em projetos e planos para a sua filha. E aquela mesma mulher, naqueles 12 anos, aquela mulher sofrendo, doente, à beira da morte. Os dois se encontram no mesmo local, na mesma hora, na mesma situação, suplicando a misericórdia de Deus. E aí eu quero trazer para a sua vida: como vai a sua vida?
Como estão os seus projetos? Você tem reclamado? Você tem colocado os seus projetos na mão do Senhor? Porque às vezes, irmãos, nós traçamos projetos para a vida da gente, traçamos ideais para a vida da gente, mas tem gente do nosso lado que está morrendo. E nós estamos na mesma condição, porque para Cristo não há acepção de pessoas. Você imagina um pai que deseja para sua filha, para o seu filho, a melhor educação, o melhor colégio. Enquanto você está investido no seu filho e na sua filha, tem alguém morrendo. Alguém também, no mesmo tempo, 12 anos. Aquele homem projetou para sua filha 12 anos, e aquela mulher por 12 anos atrás da cura. Como está a sua vida? Como estão os seus projetos? Quais são as prioridades que você tem? Você está focado nos seus projetos? Você está focado em Cristo Jesus? Quem vence a si mesmo, irmão, não perde para ninguém. É importante nós entendermos que o nosso maior inimigo está dentro de nós. Os nossos maiores problemas estão dentro de nós. Os nossos maiores conflitos estão dentro de nós. E nós precisamos colocar os nossos projetos na presença do Senhor. Nós precisamos deixar de olhar o nosso umbigo e olhar para o nosso redor e ver a necessidade do outro e ver como está o outro, porque todos nós estamos em condições de igualdade. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Jesus, ao dizer para aquela mulher, vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus ratifica a cura daquela mulher. Aquela mulher, depois de gastar todos os seus haveres, ela consegue o seu foco, o seu objetivo. Ela conseguiu vencer a ela mesma as dores, se arrastar. Imagine, irmãos. Eu confesso que eu não consigo imaginar. Eu confesso. Nós temos várias mulheres aqui. E existe um período no mês onde a mulher tem sérios problemas. Você imagina uma mulher ficar 12 anos com esse mesmo problema, que geralmente, me corrija se eu estiver errado, são 10 dias do mês, mais ou menos, em média. São 10 dias do mês que a mulher, no certo período da vida dela, ela tem, nesses 10 dias, passa por esse momento difícil. Você imagina ficar 12 anos com esse problema? Gastar todo o seu dinheiro, tudo que você possui, e não obter resultado. Aquela mulher foi até Jesus, ela venceu, através da fé, através da sua insistência, através do seu objetivo, ela foi até Jesus. Independente do que ela passou, independente do que ela viveu, independente dos conflitos que ela teve, independente do que ela havia gastado, ela foi, ela tocou, porque ela já não tinha mais o que falar, ela não tinha mais o que dizer, ela tocou em Jesus, e a fé dela foi tamanha, ela conseguiu vencer tanto o interior dela, que ela conseguiu o objetivo, a cura de Cristo para a vida dela. A fé dela salvou. Como está a sua fé? Em que nível de relacionamento está a sua fé, meu irmão e minha irmã? Como está a sua fé? E aí, vamos voltar para Jairo.
Jesus curou aquela mulher. 12 anos de sofrimento, 12 anos de hemorragia, 12 anos de penúria. Aquela mulher saiu dali curada. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com eles, senão Pedro, João e Tiago, bem como assim como o pai e a mãe da menina. Vamos dar uma paradinha nisso aí. Primeira palavra que eu quero dar para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Independente do problema que você está vivendo, independente de tudo que você já passou, independente da adversidade que você está vivendo, você que está aqui na igreja e você que está vivendo aí na live, eu quero dizer que quem dá a última palavra é o Senhor. Não creia na palavra do homem. A última palavra é do Senhor. É Ele que dá a última palavra. Ninguém tem poder de te amaldiçoar, ninguém tem poder de dizer da tua vida o que você vai fazer, ninguém tem poder de determinar nada sobre a sua vida. A última palavra é do Senhor, é Ele que dá a última palavra. Certa ocasião, certos dias atrás, alguém me perguntou: pastor, na sua igreja tem profecia? Sim, tem profecia, é o pastor da igreja, o profeta. E a profecia vem através da palavra de Deus. Quem dá a última palavra é o Senhor. Jesus interpela a pessoa que vem dar a notícia: não incomode mais o mestre, tua filha já está morta. Não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. A última palavra que dá o Senhor, crê somente, creia, seja o que você estiver passando, seja o que você estiver vivendo, é o Senhor que dá a última palavra. É Ele que cuida de você, é Ele que cuida da tua vida, Ele cuida do teu ser. E se a última palavra for contra aquilo que você tem pedido, agradeça, não murmure, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós acabamos de cantar: por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, te agradeço. Agradeça! Viva uma vida de agradecimento. Esta semana nós vivemos isso. Nossa querida irmã Elim foi internada, acompanhamos, participamos, estivemos visitando no hospital, orando, a igreja orando, a irmã Elim teve alta, nós agradecemos, ela participou da reunião de oração de Natal, orou, aprove o Senhor levar, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, ela está no céu, gozando da eternidade com o nosso Deus, a última palavra foi de Deus. É dolorido, irmãos, dói, machuca. Imagino como as filhas, o filho, as irmãs, os sobrinhos devem ter sentido nesse momento a perda, a tristeza de não poder mais ouvir a voz. Mas hoje eu fiquei feliz porque a Eliane postou lá no Face a oração dela, vai ficar gravado para o resto das nossas vidas. A irmã Elinha orando no Natal. Eu te costumo dizer, irmãos, quer fazer alguma coisa, faça em vida, que depois que você morre não adianta mais, acabou. Quer fazer alguma coisa, quer homenagear, quer dar um abraço, quer dizer palavras bonitas, faça em vida. Que depois que morre, não vai ouvir mais. Não vale a pena, perda de tempo. A gente chora, sente saudade, mas é perda de tempo.
A última palavra que deu. E aí, uma segunda observação importante também. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim como o pai e a mãe da menina. Irmãos, Jesus era tremendo. Jesus é tremendo. Jesus é maravilhoso, como Jesus é sábio. Jesus não queria espetáculo. O evangelho não é para ter espetáculo, não é para ter circo, não é para ter teatro, não é para ter cinema. O evangelho é simples. Jesus chamou somente quem era do relacionamento íntimo. E aí eu tenho um sermão meu que eu prego. Que tipo de relacionamento você tem tido com Jesus? De multidão, seguidor ocasional ou discípulo? Jesus, ele se relacionava com a multidão. Ele se relacionava com os discípulos. Mas ele tinha 3 amigos íntimos, Pedro, Tiago e João. Com quem você se relaciona? Tem gente que gosta de network, contatos, fazer contato e tal. Com quem você se relaciona? Quais são as suas amizades? Em quem você pode confiar? Confiança não se compra, se conquista. E aqueles 3 homens conquistaram a confiança de Cristo. Jesus não fazia espetáculo. Ele, só vai entrar quem autorizar. Pedro, Tiago e João. E os pais da menina. Eu costumo dizer, se alguém vai lá em casa pedir aconselhamento, porque aqui na igreja não tem gabinete para atender, então as pessoas vão lá em casa. Vá, mas a minha esposa está comigo. Quem for, a não ser que seja um homem. Se for um homem, eu atendo sozinho. Mas uma mulher, a minha esposa está presente, a Selma está presente. Eu jamais atendo mulher nenhuma sozinho. Isso eu digo, já disse aqui várias vezes. Em quem você confia? Em quem você traz sua confiança? Com quem você se relaciona? Você conta a sua vida para todo mundo? Todo mundo sabe da sua vida? Hoje de manhã na escola dominical eu falei, o que você tem postado no Facebook? Qual o testemunho que você tem dado quando você posta alguma coisa no Facebook ou no Instagram? Nós temos que ter muito cuidado com o nosso testemunho, a nossa vida. Porém, mesmo agindo dessa forma, você vai ter oposição. Porque ali todos choravam e planteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Quem dá a última palavra é Jesus, irmãos. Ainda que as pessoas estejam rindo de você, estejam debochando do seu Deus, continue firme na rocha. Não esquente porque as pessoas digam da sua fé. Continue firme. Continue no propósito. Continue olhando para o alvo. Cair, irmãos, nós vamos cair. Errar, nós vamos errar. Nós vamos errar, vamos tropeçar. No meu tempo de criança, eu não sei se irmã Divina, irmã Carmelita, presbítero Hamilton, a Selma vai lembrar, que tinha um corinho que cantava assim. Vamos ver se vocês lembram. O restante eu não falei, porque não sei se a Margarete vai lembrar também. Dê um sorriso só, sorriso certo, um sorriso aberto, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depois se levanta e começa a louvar, mas depois se levanta e começa a cantar. Conhece, Margarete? Lembra? Lembrou? Carmen, lembrou, Divina? Não? Seu Milton?
Não é do seu tempo, não é, Sam? Então, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depois se levanta, bate a poeira, levanta e continua. Porque a nossa vida é assim, independente das circunstâncias, independente dos momentos. As pessoas vão rir de você, vão rir. Vão fazer coisas jocosas, vão fazer, mantenha-se firme. Ou como você às vezes tem se mantido? Qual tem sido a sua postura? Entretanto, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Jesus aqui, ele finaliza a ação do poder dele realizado nas nossas vidas. Por que ele manda dar de comer àquela menina? Porque ela estava fraca. Ela estava fraca, necessitada, já estava há muitos dias enferma, doente à beira da morte. E ele manda dar comida àquela menina. Ele manda dar alimento para aquela menina. E adverte dizendo: não diga a ninguém. Você quer ver uma coisa? Você fala assim para 10 pessoas: aconteceu isso aqui. E não fala nada. A pessoa não vai falar. Mas se você falar assim: aconteceu isso, mas não conta para ninguém, tenho certeza que vai falar. Se você contar um negócio para alguém e não falar nada, o negócio vai morrer. Mas se você falar assim: aconteceu isso aqui, mas não conta para ninguém, que é segredo. A torcida do Flamengo aqui é a Corinthians, né? O Corinthians vai saber, rapidinho. E era assim que acontecia, porque se espalhavam. Por que a multidão estava atrás de Jesus? Porque tudo que Jesus fazia se espalhava, mesmo ele advertindo para não contar. E aí, irmãos, nós vamos voltar, concluindo o sermão nessa noite, vamos voltar ao nosso personagem inicial, chamado Ayrton Senna. O Ayrton Senna, depois daquela batida, naquele ano, ele conseguiu o objetivo dele e foi campeão mundial de Fórmula 1 de 1988. E aí chegaram para ele e falaram assim: Ayrton, qual o seu maior inimigo? Ele disse: sou eu mesmo. Meu maior inimigo está dentro de mim. E o Ayrton Senna foi o maior vencedor do Grande Prêmio de Mônaco. Se tornou rei de Mônaco. E durante a vida dele, ele ganhou 6 grandes prêmios em Mônaco. Foi o maior vencedor de Mônaco em todos os tempos. Foi o melhor piloto de todos os tempos, mesmo agora sendo batido pelo Lewis Hamilton, mas ele é amado em todo mundo. Porque ele disse: meu maior inimigo estava dentro de mim. Quem vence a si mesmo não perde para ninguém. Saia dessa noite, levando para a sua vida, para essa semana, sabendo que dentro de você tem o Espírito Santo, que é capaz de vencer todos os seus conflitos, todas as suas lutas. E se Ele é capaz de fazer você entender que você vence a si mesmo, você não perde para ninguém, porque a vitória foi conquistada com o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe.